Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria especial. O Coringa não só é um dos personagens mais icônicos dos quadrinhos, é um dos maiores vilões do Batman, como também hoje ele pode ser considerado como um dos maiores personagens também do cinema. E finalmente, depois de décadas aparecendo como o grande vilão do Homem-Morcego, ele finalmente vai ganhar o seu próprio filme. Anunciado em 2017, o filme do Coringa já chegou causando controvérsia, primeiro porque o Jared Leto se sentiu traído pelo estúdio, né? Ele se sentiu traído pela Warner porque ele tinha acabado de interpretar esse vilão no filme Esquadrão Suicida. Mas aí foi anunciado que ninguém menos do que o Leonardo DiCaprio ia interpretar esse vilão, e o filme seria dirigido por ninguém menos do que Martin Scorsese, um dos diretores mais aclamados aí, que é um dos grandes parceiros aí também do Leonardo DiCaprio nas duas últimas décadas. E como a gente sabe muito bem hoje, esses planos não deram exatamente certo, porque o Martin Scorsese não está dirigindo o filme, ele está somente produzindo, e o Leonardo DiCaprio não está participando do filme porque o Joaquin Phoenix foi a primeira opção do diretor Todd Phillips. Mas o filme tá aí, o filme já está quase chegando e com 2 trailers sensacionais. Então por isso eu decidi falar um pouquinho a respeito do filme e fazer uma previsão de quanto eu acho que esse filme vai fazer, tanto na estreia quanto no final da sua corrida. Então, vamos lá! E pessoal, antes de mais nada, como sempre, não deixem de se inscrever aqui no canal Triplo F e acionar o sininho que me ajuda bastante. Eu tenho falado nos últimos vídeos, o YouTube tá tirando inscritos de muitos canais, então se vocês puderem conferir, se vocês ainda estão inscritos, não deixem de conferir que vocês podem me ajudar bastante. E pessoal, só explicando, eu não vou usar muitas imagens, eu não vou usar fotos, não vou usar os trailers aqui no vídeo, porque a Warner tá realmente pegando muito pesado nas reivindicações. Eu tive só essa semana acho que uns 4 ou 5 vídeos de Senhor dos Anéis, de Harry Potter, que foram reivindicados pela Warner, então não vou usar muitas imagens dos filmes. Mas voltando a falar do Coringa, caindo de cabeça no vídeo, como eu disse, o vilão é um dos mais icônicos de todos os tempos. Ele apareceu nada menos do que 5 vezes nos cinemas. Até o momento ele apareceu em 1966, naquele Batman mais antigo. Ele apareceu em 1989, interpretado pelo Jack Nicholson, no Batman do Tim Burton. Ele apareceu em 2008, no Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan. E ele apareceu em 2016, interpretado, como eu falei, pelo Jared Leto no filme Esquadrão Suicida, que foi, de longe, eu acho que a participação menos relevante do Coringa até o momento. E agora ele está chegando à sua 5ª participação em live action esse ano de 2019, interpretado pelo sempre excelente Joaquin Phoenix. E isso sem mesmo contar todas as várias gerações aí de Coringas nas animações, principalmente aquela que foi interpretada pelo Mark Hamill, que, para quem não sabe, é o Luke Skywalker da saga Star Wars. Então eu falei um pouquinho a respeito do desenvolvimento do filme e agora eu vou falar um pouquinho a respeito da possibilidade desse filme ser um sucesso ou um fracasso nas bilheterias. Então vamos lá. Primeiro, a favor do filme, a gente tem, obviamente, que é um personagem muito clássico e que é um filme para maiores. E, obviamente, é um risco muito grande fazer um filme para maiores nesse gênero de super-heróis. A gente viu, por exemplo, com Watchmen, mas eu acho que mudou completamente depois de Deadpool e de Logan. Eu acho que Logan tem mais a ver ainda com esse filme, por ser um filme com uma pegada um pouquinho mais dramática, mas a gente viu que o cenário mudou completamente depois desses 2 filmes da Fox. E assim como Logan e Deadpool mesmo, é até difícil considerar esse filme do Coringa um filme de super-herói, entre aspas, porque o que tudo indica, a gente não vai ver nenhum herói em cena, até vai ter o Thomas Wayne, vai ter o Bruce Wayne criancinha no filme, mas eu não consideraria um filme de super-heróis, e sim um filme que se passa em um desses universos. Só lembrando que o filme não vai fazer parte do universo DC, do DCEU, né, como as pessoas estão chamando, e vai ser o filme inaugural da DC Black, que vai ser a bandeira dos filmes mais baratos e dos filmes que vão fugir desse universo compartilhado. Então, obviamente, o personagem, o próprio nome já diz, é um filme da DC, mas os próprios criadores já falaram que eles não estão levando praticamente nada dos quadrinhos em consideração. E eu acho que isso pode alienar um pouquinho os fãs de quadrinhos que gostam de ver
pelo menos uma interpretação um pouquinho fiel de alguma coisa que eles já viram nos quadrinhos. Eu tô falando a respeito desses assuntos há alguns anos agora, e uma das grandes reclamações para praticamente todos os filmes que saem é que nos quadrinhos é diferente, isso é diferente, etc. Então, esse filme não seguindo nenhum quadrinho, eu acho que pode ser um risco da base de fãs mais radical da DC não curtir tanto assim. Mas eu não acho que esse é o caso, como eu disse, é somente um risco. E o que eu acho que vai ser mais importante para esse filme do Coringa é verificar se ele vai conseguir quebrar a barreira dos fãs mais hardcores, dos fãs mais radicais da DC. Porque em filmes como esses existem dois públicos. Existem os fãs mais radicais e existe o público mainstream, que é o público mais casual, que talvez assista um filme da DC, talvez não. E eu acho que a gente pode citar dois filmes que exemplificam isso de forma muito clara. Shazam foi o último lançamento da DC nos cinemas, chegou aos cinemas no começo desse ano, e o filme fez 360 milhões de dólares com uma abertura de 53 milhões. E eu acho que qualquer fã que se diz fã de verdade da DC assistiu o filme do Shazam. Ainda mais que o filme foi considerado extremamente fiel, os fãs de quadrinhos adoraram o filme do Shazam. Então a gente vê que esse seria o conjunto dos fãs mais radicais. Agora a gente dá uma olhada no filme do Aquaman, por exemplo, que fez 1,150 bilhões de dólares. Esse valor, obviamente, não foi feito 100% por fãs da DC, e sim pelo público mainstream. Nenhum filme bate 1 bilhão de dólares somente com os fãs daquele universo. Então a gente vê a diferença, como eu falei, entre um filme que conseguiu quebrar a barreira do público mainstream e um filme que ficou um pouquinho mais restrito a esse público. A gente pode fazer uma comparação parecida, por exemplo, com o filme do Homem-Formiga e os filmes dos Vingadores. Os crossovers, obviamente, atraem um público que normalmente não assistem os filmes da Marvel. Doutor Estranho, Homem-Formiga e etc. Os dois filmes do Homem-Formiga fizeram na casa de 500, 600 milhões de dólares, enquanto todos os filmes dos Vingadores fizeram acima de 1 bilhão e dois deles fizeram acima de 2 bilhões. E é claro, alguns fãs casuais podem ter assistido Homem-Formiga, podem ter assistido Shazam. Eu não estou dizendo que somente os fãs radicais da DC e da Marvel assistiram esses filmes, mas obviamente é um público mais restrito aos fãs de verdade. Eu diria a mesma coisa com o Han Solo e os filmes da saga normal de Star Wars. O Han Solo teve uma bilheteria bem abaixo porque eu acho que muitos fãs radicais foram assistir, mas o filme não conseguiu atrair nem um pouco o público mainstream. Inclusive, alguns filmes da própria DC começaram muito bem, começaram quebrando de longe essa barreira, mas depois ficaram restritos ao público mais fiel. Como exemplo, a gente tem o Batman vs Superman, que teve uma estreia no top 5 das maiores estreias de todos os tempos, e depois de algum tempo ele caiu drasticamente e somente os fãs da DC continuaram alimentando a bilheteria desse filme. E o filme, como eu disse, que teve uma das 5 maiores aberturas de todos os tempos, hoje ele amarga a posição de número 67 dos maiores filmes de todos os tempos. Então, nesse momento, obviamente, fica a pergunta: o Coringa vai conseguir quebrar a barreira como Aquaman fez ou não vai conseguir quebrar a barreira como Shazam não conseguiu? E numa análise um pouquinho mais superficial, em uma análise um pouquinho mais simplista, eu diria que não, principalmente analisando os trailers e analisando a temática do filme, que é um filme mais pesado e principalmente que não tem um ator atrelado ao vilão em outros filmes. Por exemplo, o Logan, que a gente já conhecia de vários e vários filmes, no filme que saiu nos últimos anos. Então o Coringa do Joaquin Phoenix ainda não tem um vínculo muito forte com o público, e esse filme com a temática mais pesada, eu não sei se vai ter sozinho a capacidade de atrair o público. E como eu disse, o filme também não vai estar atrelado a nenhum quadrinho para atrair o público que curte aquele quadrinho determinado e quer assistir. Vai ser um Coringa completamente desconexo de tudo que já aconteceu antes na DC. Mas eu acho que o ponto positivo para esse filme é justamente a boa vontade do público. Porque, como a gente viu, esse universo DC pós-Christopher Nolan não se deu tão bem assim nos primeiros filmes. Os 3 primeiros filmes ali não foram tão bem, mas a gente viu ele se destacando cada vez mais, principalmente agora, no último ano, com o filme Aquaman. Eles conseguiram conquistar o público devagar, e eu acho que se o filme do Coringa for muito bom, se a aceitação for excelente, se as críticas forem muito boas,
eu acho que o público vai aparecer para assistir o filme, eu acho que o boca a boca vai ser extremamente positivo e eu acho que o filme vai acabar sendo um grande sucesso de bilheteria. E eu acho isso porque é muito fácil a gente notar que muitas pessoas, como eu disse, são fãs da DC, mas não ligam muito para assistir todos os filmes, como foi o caso do Shazam. Muitas pessoas que assistiram Aquaman não retornaram para assistir o filme do Shazam. Obviamente, o Shazam não é tão conhecido assim, mas mesmo Liga da Justiça quase ficou empatado com Homem-Formiga e a Vespa. Eu acho que Liga da Justiça é um dos filmes com maior potencial desperdiçado das últimas décadas, se a gente considerar a propriedade intelectual envolvida. Liga da Justiça é um dos maiores nomes aí dos quadrinhos, o desenho animado é extremamente famoso, todo mundo conhece a animação, então eu acho que eles desperdiçaram uma possível bilheteria aí de 1,5, 1,7 bilhões e o filme não chegou nem a 700 milhões. Então eu realmente acho que esse filme do Coringa vai conseguir atrair o público, principalmente pela qualidade. Obviamente eu não assisti o filme ainda, mas como eu disse, eu confio em todos os envolvidos, eu gosto muito do Joaquin Phoenix, eu gosto muito do Todd Phillips, eu gosto muito do Martin Scorsese, obviamente é um dos maiores gênios de Hollywood, a participação do Robert De Niro também, eu tô esperando muito para ver as semelhanças entre o filme e O Rei da Comédia, que é um filme do Scorsese que eu gosto muito, interpretado pelo Robert De Niro, e até mesmo o elenco coadjuvante que conta com a Zazie Beetz e com vários outros grandes atores. Então por isso, por todos esses elementos, eu acredito que o filme Coringa vai estrear com algo próximo de 80 milhões de dólares em território americano, e eu acho que ele vai conseguir fazer cerca de 250 a 270 milhões de dólares nos Estados Unidos e uma bilheteria de 550 a 650 milhões de dólares no mundo todo. Então eu acho que esse filme vai ser um grande sucesso, principalmente considerando o orçamento mínimo que ele tem de 55 milhões de dólares, é um orçamento ridículo para um filme de super-herói, né, para um filme desse gênero, muito abaixo, por exemplo, de Deadpool, principalmente porque é um filme que não promete ter muitos efeitos especiais, se é que vai ter algum efeito especial, considerando que é um filme dirigido pelo Todd Phillips, mas eu acho que com esse orçamento o filme certamente vai ser um grande sucesso. Duvido muito que o filme não chegue a 200 milhões, por exemplo, e eu acho que o filme vai ser um sucesso avassalador para a Warner, fazendo mais de 10 vezes o seu orçamento. Então, pessoal, assim como eu torci para Deadpool fazer muito sucesso, porque era um filme mais barato, era um filme para maiores, assim como eu torci para Logan fazer muito sucesso pelos mesmos motivos, eu tô torcendo muito para esse filme do Coringa. É um dos meus personagens favoritos, interpretado por um dos meus atores favoritos. E como sempre, pessoal, nesse momento eu quero saber de vocês o que vocês esperam do filme do Coringa e principalmente quanto vocês acham que o filme vai fazer na abertura e no final da sua corrida. Diga aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu e nos vemos em breve.